Hoje, aqui no Conselho do Ergonomista, eu vou falar sobre uma dúvida muito comum que os profissionais têm, que é entender quais são as diferenças entre avaliação ergonômica preliminar e análise ergonômica do trabalho. E isso é um tema que você precisa conhecer se você vai atuar junto aos seus clientes, porque eles também vão ter essa dúvida e também vão perguntar. A avaliação ergonômica preliminar, ela está prevista na nova NR17, que ainda, até o atual momento, nós estamos em agosto, ela não foi publicada, mas ela é prevista dentro da nova redação da NR17 a todas as empresas. E ela, como o próprio nome diz, ela é uma avaliação preliminar. Isso faz com que nós, profissionais, adentremos nesse ambiente de trabalho a fim de encontrar situações que não se adaptem às características psicofisiológicas dos trabalhadores, situações que não estejam adequadas, ergonomicamente adequadas, para que os trabalhadores realizem as suas atividades de maneira adequada. Então, por exemplo, eu posso ter um mobiliário que está muito elevado ou muito baixo para a execução de determinado tipo de tarefa. Eu posso ter uma iluminação que não é condizente com a necessidade da realização da tarefa pelo trabalhador. Eu posso ter uma situação de movimentação de cargas intensa e que também possa trazer riscos à condição do trabalhador. Então eu tenho que analisar esses itens, todos esses aspectos, e esses aspectos estão citados na norma regulamentadora 17, e tratam-se especificamente de movimentação manual de cargas, mobiliários e equipamentos, questões ambientais, organizacionais, enfim, você vai conseguir, dentro desse contexto, fazer essa avaliação. O seu objetivo na avaliação preliminar é encontrar esses pontos de uma forma mais ampla. Você não vai se aprofundar no estudo da situação de trabalho para você captar essas informações. Ela é uma avaliação que pretende, o objetivo dela é captar a informação daquilo que não está correto e adequado, adaptado à condição do trabalhador e promover uma sugestão, uma recomendação de melhoria, de modo que possa eliminar esse problema. Então, você pode muitas vezes nesse contexto encontrar soluções conhecidas, que a gente fala, soluções de prateleira, Por exemplo, apoio para os pés, uma talha, um carrinho, uma paleteira, uma mesa pantográfica, independente do custo, porque a melhoria que você vai sugerir, não tem a ver com o custo, você tem que sugerir de preferência uma melhoria que vá resolver aquele problema. A questão do custo é algo que a empresa vai precisar estudar dentro do seu budget, que é o seu orçamento anual, como que ela vai implantar todas essas situações, todas essas sugestões e recomendações que você fizer. Então, num primeiro momento, a gente precisa se preocupar com o quê? Em resolver aquele problema. Aquele problema que você entra no ambiente e enxerga, ou numa entrevista também com o trabalhador, você já capta o que não está adequado e promove ali uma sugestão ou uma recomendação de melhoria, certo? Já a análise ergonômica do trabalho, ela trata-se de um estudo aprofundado. Então, você pode estudar essa situação de trabalho, a mesma que você fez a avaliação preliminar, você pode estudar essa situação de trabalho com profundidade. Mas muitas vezes, essas situações de trabalho que você vai analisar, essas atividades, elas não necessitam desse estudo aprofundado. Se você fizer um estudo mais simples e um aprofundado da mesma situação, pode ser que você vai chegar às mesmas conclusões, certo? E isso não vai fazer diferença na questão de gerenciamento de risco, porque o que você quer realmente eliminar. Então, para que vai ser direcionada a análise ergonômica do trabalho?
para situações que você, de um ponto de vista mais superficial, que é o da avaliação preliminar, você não conseguiu entender algumas situações que acontecem ali, algumas questões referentes à exposição do trabalhador a determinadas demandas que podem ser cognitivas, que podem ser posturais, que podem ser ambientais e que vai necessitar de um estudo mais aprofundado. Outra aplicação para análise ergonômica do trabalho, quando a nova NR17 entrar, é quando existem acidentes de trabalho e que podem esses acidentes ter algum componente com o fator de ergonomia. Também é indicada a realização da análise ergonômica do trabalho. Quando já existem casos de adoecimentos, casos em que se sabe que há correlação do adoecimento com a atividade de trabalho. Então, por isso que intimamente nós temos, a ergonomia ela tem um contato íntimo, né, com as questões, as informações do PCMSO, que é o Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional da empresa, e essa informação ela tem que ser bem sincronizada para que nós possamos entender qual é a demanda nesse sentido, né, de saúde que a empresa tem e poder direcionar um estudo mais aprofundado para essas questões. Ou a análise ergonômica ela pode ser necessária quando você fez a análise ergonômica preliminar, as recomendações que você sugeriu foram implantadas, mas ainda não se conseguiu um resultado satisfatório. Isso também vai determinar a necessidade de você fazer um estudo mais aprofundado. Agora, de tudo isso que eu falei para vocês, que envolve a questão da análise ergonômica do trabalho, pode ser que você, em alguma situação, entenda que, apesar dessas indicações para análise ergonômica do trabalho, você necessariamente não vai precisar fazer uma análise ergonômica para resolver. Então, eu vou dar um exemplo. Você pode, numa empresa que eu estive recentemente, uma pessoa sofreu um acidente, né, teve uma contusão na região da coluna lombar porque ela estava trabalhando num posto de trabalho e atrás desse posto de trabalho tinha uma fileira de carrinhos, assim, carrinhos de supermercado. E uma pessoa veio lá no fim da fila dos carrinhos, engatou o último carrinho e a fila toda andou na direção das costas dessa colaboradora, dessa trabalhadora que estava de costas para os carrinhos. Ela estava em pé trabalhando ali numa bancada e esses carrinhos colidiram. Eu entendo sim que é um acidente, ela até ficou alguns dias em casa, teve que fazer alguns exames, assim, agora tá tudo bem, mas o que acontece? Eu sei que, por que esse acidente aconteceu? Esse acidente aconteceu porque não havia um layout adequado para aquela situação de trabalho estar acontecendo, as duas ali em equilíbrio naquele local. É uma questão muito simples de organização do trabalho. Então, eu não preciso fazer uma análise ergonômica do trabalho para resolver isso, né? Então, nós profissionais precisamos ter essa compreensão de que a gente deve saber as indicações para cada tipo de documento e a gente deve saber quando indicar cada um desses documentos. Isso é fundamental para você orientar a empresa, para você direcionar os esforços, para você direcionar a carga horária e os investimentos para aquilo que é necessário. E hoje o que nós temos de necessário? É fazer as avaliações com o intuito de eliminar os fatores de riscos dos ambientes de trabalho ou, né, no mínimo minimizar esses fatores de risco o máximo possível. E quanto mais rápido nós pudermos fazer isso com soluções simples, e soluções simples não quer dizer de baixo custo, eu posso ter uma solução conhecida, que ela é simples, mas ela não custa barato, né? Então, nós temos que organizar essas informações para a empresa, priorizar isso, né? De modo que a gente consiga entender qual situação merece um acompanhamento prioritário e realizar essa gestão, promover, né? Fazer formas de promover isso dentro da empresa para que eles possam
caminhar no sentido de eliminar todas essas situações que não estejam adequadas à condição do trabalhador. E aí, enquanto a NR17, né, a nova redação não entra, nós temos sim que observar a NR17 atual. Ao mesmo tempo, a NR1 ela já prevê que os dados da avaliação preliminar façam parte do PGR. Então, nós temos que ficar naquela situação de frito peixe e olha o gato, né? Nós temos que ter essa visão panorâmica e poder indicar quais as situações de risco que a gente quer e pode já eliminar, isso já pensando no PGR e no inventário de riscos ocupacionais, que as empresas vão ter aí que cumprir a partir de janeiro de 2022, mas ao mesmo tempo a gente olha para a NR17 atual, que ainda não pede a avaliação ergonômica preliminar, mas pede sim a análise ergonômica do trabalho para todas as situações de trabalho. Então, se alguma empresa te pedir, eu quero análise ergonômica de todas as situações de trabalho, não tem por que você não fazer. Vale sim você avaliar isso com a empresa, qual é o momento que essa empresa está e quais as estratégias que vocês podem adotar no momento, neste momento de transição. Então, eu espero que eu tenha ajudado aí com essas dicas e com esses esclarecimentos. Se você gostou e se você achou que esse vídeo contribuiu, curte aqui, compartilhe com um profissional que também pode se favorecer. Segue o meu perfil e segue também aí os conselhos da ergonomista. E eu espero você no próximo vídeo. Me acompanhe.